É o seguinte, gente, o Brasil sempre foi um país de economia muito fechada. E, aliás, é um país de economia muito fechada, bem fechada. Menos do que já foi um dia, mas é fechada. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de empresa global brasileira, em geral a gente está falando de uma empresa que é sediada no Brasil, às vezes tem uma filial lá fora, às vezes tem uma fábrica lá fora, às vezes tem mais de uma fábrica. E ela é global porque ela fabrica os seus produtos e vende lá fora. Né? Vende lá fora, oferece lá para fora, empresa exportadora. Né? Esse é mais ou menos o nosso conceito de empresa global. Então, quando a gente fala em multinacional brasileira, em geral é uma empresa que está aqui, atua em outros mercados. Tem algumas exceções, são poucas exceções. Há coisa de 20 anos surgiu uma exceção que impressionou. Né? Um trio de brasileiros, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira. Eles fecharam uma operação gigante e eles deixaram de ser empresários brasileiros com presença internacional para se tornar empresários internacionais de origem brasileira. E está acontecendo algo assim de novo. E nós vamos falar disso. Lemann, Telles e Sicupira, eles tinham sido banqueiros. Aí eles controlavam uma empresa de bebidas aqui, a Ambev, que é gigante, continua a existir e tal. Aí em 2004 eles fizeram uma fusão, há 20 anos, com uma cervejaria belga, Interbrew, ações listadas na Bolsa de Nova York, ações listadas na Bolsa dos Estados Unidos e nascia a maior cervejaria do mundo. Não era uma empresa brasileira, era uma empresa, a maior cervejaria do mundo, né? Fizeram vários investimentos, uns melhores, outros piores, uns mais bem-sucedidos, outros menos. Comandam o Burger King, todo mundo conhece, a Kraft Heinz, que é a quinta maior empresa de alimentos e bebidas do mundo, tem mais de 200 marcas. E eles, esse trio, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, eles voltaram para o noticiário recentemente, só que não é noticiário econômico, né? Noticiário policial, Polícia Federal, Ministério Público, porque eles são os acionistas de referência das lojas americanas, onde aconteceu o maior escândalo no mercado de capitais do Brasil, da história do mercado de capitais do Brasil. Nunca se viu um buraco tão grande que passa de 40 bi e eles têm o desafio de resolver, de se explicar. Já tiveram outros problemas na justiça, já tiveram outros problemas com investigação, uma investigação por má conduta na CVM americana, que é a SEC, chama-se SEC, justamente na gestão desse monstro que é a Kraft Heinz. Pagaram multa de 300 milhões de reais convertido, né? E com altos e baixos, e nesses momentos como lojas americanas baixíssimo e outras operações muito boas, esse trio era até hoje, de forma indiscutível, o que o meio empresarial brasileiro produziu de mais global. Mais global. É gente que viaja o mundo de jato o tempo inteiro, passa a maior parte do tempo no exterior, pensa em dólar, paga em dólar, contrata executivo em dólar. O Brasil é o ponto de partida para eles. Aí hoje, quarta-feira, o noticiário joga a luz num outro grupo. Um grupo do qual você já tinha ouvido falar, naturalmente, mas joga a luz num grupo que passa a ser um outro exemplo de empresa que deixa de ser uma empresa brasileira com presença internacional para ser uma empresa de empresários internacionais de origem brasileira. Né? Não é por causa da operação de hoje, porque eles já estavam assim, mas hoje fizeram uma operação grande, que chamou atenção. Uma operação que anunciou ao mercado a intenção de fazer um movimento envolvendo a Bolsa Brasileira e Americana. Esse grupo é o maior grupo privado não financeiro do Brasil, o maior produtor mundial de carne bovina, de frango, dono de banco, tem empresa de celulose, tem empresa de energia, de limpeza, mineração, é um império. E o carro-chefe do grupo é a JBS, maior produtora mundial de carne bovina. É a maior empresa de alimento do mundo.
Para você ter uma ideia, a JBS fatura 370 bilhões de reais por ano, isso ano passado. É mais do que a Boeing, que é o maior conglomerado aeroespacial do mundo. É mais do que a IBM, que é a maior empresa de TI do mundo. É mais do que a General Electric, que chegou a ser a empresa mais valiosa do mundo. Essa JBS, no mercado de alimentos, é a maior empresa do mundo. E pela operação que foi anunciada hoje, ela vai convocar uma assembleia com os acionistas para listar as ações dela, tanto aqui, onde já está, quanto nos Estados Unidos. Tem que ser aprovado, é uma coisa que deve acontecer até o final do ano, não é agora, não é nesse minuto. E com isso, ao fazer isso, listando as ações nos Estados Unidos, aqui já está, você pode ter novas fontes de financiamento. Pode crescer mais, pode arrumar mais dinheiro, mais volume, num custo menor. Ou seja, fazer frente aos investimentos que são necessários para essa empresa começar a crescer, porque empresa desse tipo, deste tamanho, não pode falar, cheguei lá, não chega lá nunca. Tem que continuar investindo o tempo todo. E para isso precisa ter capital. Para ter capital precisa ter uma fonte mais barata. Não dá para ficar vivendo de taxa de juro brasileira. Claro que ela tem fontes de financiamento lá fora, até porque ela opera no mundo todo, né? Tem operações, boa parte do resultado, a maior parte do resultado, aliás, já vem de fora. Então, ela já é hoje um grupo internacional de origem brasileira, né? E uma empresa, embora se chame pessoa jurídica, por trás de uma empresa tem pessoas que fazem a companhia, construíram a companhia, fizeram a companhia. Nesse caso, quem fez a companhia é a família Batista. Família Batista. A expressão da família Batista são os irmãos Joesley Batista e Wesley Batista. Claro, não são só eles, tem todo um monte de executivos, gente muito bem paga, gestores estratégicos e tal, mas a cabeça pensante, quem assina no final, quem decide, quem fala, quem manda fazer, quem fez, Joesley Batista e Wesley Batista. Foram eles que fizeram o grupo crescer do jeito que cresceu. Teve o irmão mais velho deles, importante nesse processo, o Júnior Friboi, que se afastou, não é mais parte do grupo. E, em 2004, nessa época o Júnior Friboi ainda estava lá, eles faturavam 3 bi de reais, justamente em 2004, quando o Jorge Paulo Lema, o Marcel Telles e o Beto Sicupira estavam fazendo a fusão internacional ali com a Interbrew. 2004. Eles faturavam 3. E hoje eles faturam 370. Só aumentou 15 vezes. É uma coisa inacreditável. Inacreditável. Os irmãos estão agora ganhando um destaque concentrado no noticiário econômico, que é muito bom. Amargaram uma fase difícil em que eles apareciam no noticiário por causa da Lava Jato. Em 2017, o Joesley Batista gravou o então presidente Temer no encontro que teve com ele no Palácio do Jaburu. Os dois chegaram a ser presos. Se entenderam com a justiça, estão de volta aos negócios. Já assinaram os acordos no Brasil, nos Estados Unidos, com a CVM, com a SEC, a tal SEC que multou o trio Marcel Telles, Beto Sicupira e Jorge Paulo Lema. Está tudo resolvido. E a operação de hoje só é possível porque as autoridades americanas entenderam que o grupo atende todos os requisitos de compliance. Senão, essa operação não sairia, não seria anunciada. Jamais seria possível fazer isso se ainda houvesse alguma pendência. O movimento da JBS, hoje anunciado, produziu, já jogou a ação deles para cima, o que mostra que a operação faz sentido. O que mostra que só de fazer isso, imagine o dinheiro que virá quando as ações começarem a andar por lá, acessando um outro tipo de investidor. Um investidor que está acostumado a investir no mercado acionário, coisa que o brasileiro está começando a tatear e não tem recurso, não tem dinheiro. E de lá vem o dinheiro. E precisa de muito dinheiro. Em 2019, a companhia anunciou um investimento de 8 bilhões de reais. Já usou o dinheiro todo. E, ao anunciar esses 8 bilhões de reais, puxou um investimento no agro de mais 3. Olha que interessante. As coisas são casadas. As coisas são casadas. Você monta um shopping numa determinada região, todo o comércio sai ganhando em volta.
as lojinhas mais mal cuidadas perdem, mas começa a surgir uma série de investimentos, novos serviços, melhora o mercado imobiliário. Isso vale no agro também. Você puxa um investimento desse tamanho, o mercado vem, fala, opa, é hora de investir. Aliás, a JBS está preparando um novo pacote de investimentos no Brasil. E quando ela faz isso, ela aumenta não só a produção de bovino, que é uma coisa importantíssima, mas de suíno, de frango, estimula as cooperativas de grãos. Então, essa notícia é uma notícia que interessa ao grupo JIF, que é a holding que controla a JBS, interessa a JBS, é um movimento da JBS, mas é um movimento que orienta o mercado brasileiro, joga a luz, como a gente tem visto as startups brasileiras fazendo coisas, como a gente tem visto empreendedores brasileiros fazendo coisas lá fora já. Você tem alguns bilionários brasileiros em dólar que surgiram lá fora, ficaram lá fora, nem aqui estão. Não é o caso do grupo JIF, não é o caso da JBS, que é uma empresa nascida no Brasil e que tem o Brasil como um eixo central. Não vou entrar em detalhes da operação, é muito complicado de explicar como fazem, como que se faz, porque se você tem as ações aqui, você vai ter ações lá, você não pode simplesmente dividir, né? Tem uma lógica, funciona bem. Está tudo detalhado num comunicado que foi anunciado, foi divulgado hoje pela manhã e muito bem resolvido. E esse movimento, como eu falei, importante para a JBS, importante para a família Batista, importante para o mercado acionário e é importante para o campo brasileiro e é também importante para o Brasil. O capitalismo brasileiro tem tudo para ser mais forte do que é, com mais empresários, ocupando mais espaço internacional de verdade. O governo brasileiro e as autoridades brasileiras têm que olhar para isso e dizer, é só a gente não sufocar que o movimento vem e vai. Vem e vai. Não pode sufocar. Daí a reforma tributária, daí as mudanças que a gente tem que ver sendo feitas no Brasil para dar espaço, oxigênio. Né? Se o Brasil tivesse um mercado de capitais muito mais moderno, se o Brasil fosse uma economia integrada ao mundo do jeito que outras economias são, talvez a gente não precisasse ver uma operação desse tipo. Em parte, uma operação desse tipo mostra quanto a gente tem que fazer para abrir o mercado brasileiro, para que a gente possa ser uma alternativa com o capital todo aqui, etc., para as empresas que, quando não têm as condições de fazer um movimento desse tipo, que é um movimento caro, naturalmente, podem acessar o mercado de capitais a um custo menor, o que ainda a gente não consegue no Brasil. Então a JBS faz esse movimento para acessar novos mercados e seria bárbaro se a gente pudesse ver isso acontecendo. E aí fica o recado para as autoridades monetárias, fica o recado para as nossas autoridades. Olha só, por que estão fazendo isso? E o que a gente pode fazer no Brasil para tornar a nossa economia mais pujante, mais atraente, mexendo no nosso mercado de capitais, mexendo nas nossas regras de formação de empresas, e de olho também Receita Federal e todas as formas para que a gente possa estimular o meio empresarial. Do pequeno empreendedor, o Brasil tem 20 milhões de empresas, das quais 11 milhões são MEI. Pessoas que têm a alma empreendedora. Não tem o capital, mas tem a alma empreendedora. Essas pessoas precisam de dinamismo, precisam sentir a vontade de empreender. Né? Até aquela coleção, mais de 2.000 poucas empresas que têm capital aberto, são cotadas em bolsa, e o seleto núcleo das empresas que movimentam a economia e orientam os caminhos a seguir. E desse grupo faz parte o grupo JF, a família Batista, dona da JBS, que acabou de fazer esse movimento muito interessante, sobre o qual a gente falou aqui hoje. Eu não sei se você concorda com isso, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.